Olá pessoal, professor Bruno aqui novamente. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, né? Ainda na forma de vídeo. Espero que em breve a gente possa também, né? Se encontrar presencialmente para trocar aí algumas boas ideias, tá bom? Então, pessoal, hoje a gente vai dar sequência, né, ao que a gente já vem estudando aqui no nosso conteúdo de matemática financeira, na nossa disciplina, né? Tratando agora ainda sobre o regime de capitalização composta, né? Porque a gente iniciou o curso falando daquela revisão das partes básicas, né? Razão, proporção, grandezas diretamente, inversamente, regra de três. E depois a gente falou do regime de capitalização simples, focou no juros simples, focou no desconto simples. Passamos para o regime de capitalização composto, onde nos últimos vídeos a gente trabalhou o quê? A gente trabalhou a questão do juros composto, a gente deduziu a fórmula do montante, né? Que é no regime de captação composta, a gente viu que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. E aí a gente enfatizou novamente sempre que a taxa e o tempo tem que estar sempre na mesma unidade. Se a taxa é ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa é ao ano, o tempo tem que estar em anos. Enfatizei que, preferencialmente, transforma-se o tempo. Mas se não der certo para transformar o tempo, tiver que transformar a taxa, a gente não vai utilizar aquele mesmo princípio que a gente utilizou lá no regime de capitalização simples, que a gente utilizava proporcionalidade. 1% ao mês é 12% ao ano, por exemplo. Já em se tratando de regime composto, a gente tem que utilizar o formato da taxa equivalente, onde, por exemplo, para transformar a taxa de ao ano para ao mês, basta você colocar a relação 1 mais a taxa ao ano é igual a 1 mais a taxa ao mês. E bota a relação entre os tempos. Um ano, por exemplo, são 12 meses. E aí substituir, né? Se você tem a taxa ao mês, substitui ao mês. Se tem ao ano, você substitui neste local, certo? E aí depois eu falei de tipos de taxa, falei da taxa nominal e da taxa equivalente, né? Até mostrei um exemplozinho de como vem em um contrato de financiamento, certo? Que vem no formato nominal, que é obrigado, e aí eu mostrei, defini o que é a taxa efetiva, tá bom? E hoje, agora dando continuidade, para a gente finalizar esse tópico de regime de captação composto, a gente vai falar sobre desconto composto. Nos próximos encontros, a gente vai começar a falar sobre sistemas de capitalização, que é juntar dinheiro, e sistemas de empréstimos e financiamento. Por hoje, nós vamos trabalhar desconto composto, que conceitualmente falando, né, o conceito de desconto composto, né, é o mesmo conceito de desconto lá no desconto simples, é o abatimento sobre um certo valor, certo? E também vou falar de equivalência de capitais, que eu também já citei lá no desconto simples. O que vai mudar aqui no caso vai ser apenas a questão da fórmula, né? Que lá no desconto simples, né, só para vocês lembrarem, a gente tinha que o desconto era igual a NIT. E o valor atual, não sei se vocês lembram, era n que multiplica 1 menos it. Isso no regime simples, né? Agora a gente está trabalhando com regime de capitalização composta. Tá bom, pessoal? Então vamos lá começar. Pois bem, pessoal, aqui em se tratando de desconto composto, né, o conceito, conforme eu já adiantei, de desconto no regime de captação composta, ele é o mesmo no desconto simples, né? É o abatimento que a gente obtém, né, ao saldar um compromisso antes do seu vencimento. Então, às vezes, você também tem um dinheiro para receber num certo período e você precisa receber antes desse tempo, então você também vai ter um abatimento nesse principal que você tem a receber. Então, no caso do desconto simples, pessoal, a taxa de desconto, lá no regime simples, a gente falou que ela vai incidir somente sobre o valor principal do título, né? Porque no caso em se tratando de desconto, a gente tem o quanto ele vale hoje e o quanto ele vale lá na data futura, né? Que vai valer mais. Imagina que você está devendo R$ 100. Se você pagar antes do tempo, ele vai valer um pouquinho menos, que é o que a gente chama de valor atual. Lembrem desses conceitos que a gente tratou lá na parte de capitalização simples. Todos esses conceitos preliminares se equivalem. O que vai mudar é basicamente a fórmula. Então, lá no regime simples, a gente viu que o desconto simples ele incide sempre sobre o valor principal. Por exemplo, se o valor principal é R$ 100, vamos pegar um valor cheio, e a taxa de desconto é 5%,
Então, o desconto vai ser R$ 5,00 todos os meses. Em se tratando de desconto composto, a gente já viu que no regime de operações, de regime de captação composto, né, a taxa incide sobre o valor nominal, o valor futuro, deduzido dos descontos acumulados. O que acontece? Vamos pegar o mesmo exemplo. É 100, pegou R$ 5,00 de desconto, ficou 95. Os próximos 5% que vão incidir não mais serão calculados em cima do 100 inicial lá, né? Vai ser em cima do valor atualizado, que no caso vai ser R$ 95,00. Então é como se a gente estivesse sempre fazendo um produto, né? Ou então uma subtração, mas só que é o seguinte, ó. Pega que é 100. Se você vai ter um desconto de 5%, você multiplica por 1 menos 0,05. Se no outro mês você vai ter novamente 5%, multiplica de novo por 1 menos 0,05 e assim sucessivamente. Né? Foi isso que a gente mostrou como é que você faz cálculo sucessivo, né? de descontos ou aumentos sucessivos lá quando a gente estava revisando a parte de porcentagem. Então, ele já vai ser calculado, observa ó, que essa segunda incidência aqui da taxa, ele já vai ser calculado em cima desse valor aqui calculado, tá bom? Então, conceitualmente falando, é isso, né? A definição é a mesma, a única diferença é que ele vai ser sempre sobre o valor atualizado. Já no desconto composto, né, para N períodos unitários, a taxa de desconto incide no primeiro período, né, sobre o valor do futuro do título, como eu estou falando. Aí no segundo período, ó, ele já vai ser sobre o valor do título menos o valor do desconto correspondente ao primeiro período. E assim sucessivamente. Ó, no terceiro, mesmo jeito, ó, ele vai incidir ó, no valor do título menos o valor dos descontos do primeiro e do segundo período. E assim sucessivamente até o que a gente chama de enésimo período. Se forem 7 períodos, se for 7 meses de antecipação, serão 7 termos. E assim sucessivamente. Basicamente, o que vai mudar, pessoal, em relação ao desconto simples é a fórmula. Então, a questão ela geralmente diz qual é o tipo de capitalização que você está utilizando. E aí é só botar a fórmula. Então, analogamente ao desconto simples, a gente tem dois tipos de descontos. Operação de desconto. Lembra que lá a gente tinha o racional e o comercial. Um é chamado de por fora e o outro é chamado de por dentro. Então, falando primeiro aqui do desconto comercial. O desconto comercial, ele não é muito utilizado. A gente vai citar porque, enfim, pode aparecer algumas questões que citam para você, mas comercialmente falando, ele não é muito utilizado. E nesse, o valor atual, lembra que o valor atual, né, a gente tem, de novo, ó, a gente tem o valor do título de face lá do papel, que é o valor nominal. Quando você abate o desconto, a gente vai ter o chamado valor atual, certo? Que é o valor atualizado para a data de hoje. Então, é como se a gente tivesse o valor nominal é o valor futuro e o valor atual é o valor presente. Então, o valor atual é emitido por meio de uma sucessão de descontos sobre o valor nominal. Ou seja, o valor atual, em se tratando de desconto comercial, é o N que multiplica 1 menos I elevado ao tempo. A calculadora científica de vocês, ela tem a opção lá de potência. Viu? Então, caso vocês tenham dificuldade de usar a calculadora, vocês podem entrar em contato com o tutor ou comigo que a gente vai tentando auxiliá-los. Então, este tipo de desconto, pessoal, como eu falei, praticamente não é empregado na nossa realidade. Por quê, pessoal? Porque para os bancos compensa mais o desconto racional. Certo? Então, eles utilizam mais o desconto racional. Aí, daqui a pouco, eu vou mostrar um exemplo de desconto comercial e de desconto racional para vocês tirarem as suas conclusões. Já o desconto racional, pessoal, ele é muito parecido com o desconto comercial, quando se fala de fórmula, né? Mas o desconto racional, ele utiliza muito a questão do regime de captação composto da fórmula do montante. O que a gente tem, pessoal, no juro composto? Que o capital é um valor que a gente aplica e o montante é o valor futuro, né, acrescido desse juros. Já em se tratando aqui no caso de desconto racional, o valor atual, pessoal, ó, em regime de captação composta, de um capital N disponível no final de N períodos a uma taxa relativa. Então, ou seja, em resumo, é como se a gente tivesse aqui um capital que fosse igual ao valor atual, e esse valor atual, né, aplicado em regime de juros compostos, vai gerar o valor nominal. Então,
Para calcular o desconto composto, esta deve ser a relação. Mas geralmente as questões pedem para calcular o valor atual. Então, como é que você isola aqui esse A? É só você pegar esse 1 mais I elevado a T e passar para o outro lado, ó, dividindo. Então, numa operação de desconto racional composto, que é o mais utilizado, o atual é igual a nominal sobre 1 mais I elevado ao tempo. Lembra de novo como é que era lá no desconto comercial simples, racional simples, a fórmula era diferente, certo? Então, o valor atual é igual ao valor nominal sobre 1 mais I elevado a T. Ou ainda, como vocês já sabem, né? Vocês são matemáticos, futuros matemáticos, quando você tem aqui no denominador uma potência, se você quiser jogar essa parte aqui do denominador para a parte do numerador, o expoente ele vai negativo. Então, uma forma muito utilizada é essa. Atual é igual a nominal, que multiplica 1 mais a taxa elevado a menos o tempo. Vocês podem usar qualquer uma dessas relações, como vocês podem usar a calculadora, vai se tornar bem simples, né? Apesar que tem uma potência que às vezes a gente tem um tempo igual a 10. Como é que a gente vai fazer 1 mais i elevado a 10 na mão, né? Mas a gente pode sempre utilizar a calculadora. Beleza, pessoal? Então, vou mostrar aqui para vocês dois exemplos, um de desconto comercial, um de desconto racional, e depois eu vou falar rapidamente da parte de equivalência de capitais. E aí, vai uma atividade para vocês, né? Para vocês tentarem aí brincar com ela, ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, calcular o valor atual e o desconto de um título no valor de 20 mil reais. Então, tem um título que é 20 mil reais, então esses 20 mil reais é o valor nominal, certo? E a taxa de desconto é de 20% ao ano, capitalizado trimestralmente. Olha, isso aqui, lembrando do último vídeo, isso aqui é a chamada taxa nominal. Ele dá a taxa ao ano, mas a capitalização é trimestral. Então, a gente vai ter que utilizar a taxa no formato trimestral. E como aqui é a taxa nominal, um ano são quantos trimestres? Um ano são 4 trimestres. Então, basta você pegar e dividir por 4. Logo, esses 20%, ó, quando você divide ele por 4, vai dar igual a 5% ao trimestre. Aí, se você quisesse a taxa efetiva, você ia pegar essa taxa ao trimestre, né? E ia fazer aquela taxa equivalente, passando ela para ao ano. Lembrem do vídeo da aula anterior. Mas só que não é isso que a gente está querendo. Então, nessa questão aqui, a gente vai usar a seguinte taxa. 5% ao trimestre, certo? Ou seja, 0,05. Foi descontado quanto tempo antes do vencimento? Um ano. Como a taxa aqui está ao trimestre, vamos transformar aqui o tempo também para trimestres. Um ano são quantos trimestres? Ó? São 4 trimestres, certo? Então, ó, a gente já sabe que no desconto comercial, né, ó, a questão está falando, o valor atual vai ser igual o nominal que multiplica 1 menos i elevado ao tempo. Então, substituindo, ó, o nominal é 20 mil, a taxa é 0,05 e o tempo é igual a 4. Ó, substituindo a gente tem, né, ó, 1 menos 0,05 elevado a 4, aproximadamente R$ 16.290,12. Então, não tem uma forma propriamente dita para calcular o desconto, mas a gente sabe que o valor do desconto é nominal menos o valor atual. Quem é o valor nominal? 20 mil. Quem é o valor atual? 16.290. Logo, o valor do desconto é só você subtrair 20 mil menos 16.290. Mas como a questão queria só o valor atual, dá igual a R$ 16.290,12. E o valor do desconto é R$ 3.709,88. Pegando aqui agora, pessoal, o mesmo exemplo, ó, um valor nominal de 20 mil, a taxa de 20% ao ano, capitalizado trimestralmente, né? Então, a gente já sabe que a taxa é de 5% ao trimestre, o tempo são 4 trimestres. Só que nesse segundo exemplo aqui, a gente vai utilizar o desconto racional composto. São os mesmos dados, a única coisa que mudou é que a gente está utilizando o desconto racional composto. Então, ó, muda a forma, né? O atual é igual ao nominal, que é 20 mil, 1 mais a taxa elevado a menos o tempo. Então, na calculadora dá para a gente botar esse tempo negativo, sem problema nenhum. Então, vai ficar, ó, o atual é 20 mil, que multiplica 1 mais 0,05 elevado a menos 4. E resolvendo na calculadora dá 16.454,05. Observem, ó, que o valor atual aqui é um pouco maior do que o valor atual lá no slide anterior, que deu 16.290. Então, ou seja, o que é que você acha que o banco prefere receber? 16.290 ou 16.454?
a gente já consegue imaginar, né, por que os bancos preferem o desconto racional. E caso você quisesse calcular o desconto, basta pegar 20 mil e subtrair esses 16.454. Então, o valor atual a gente já tem, e o valor do desconto seria 16 mil ou R$ 3.545,95. Beleza, pessoal? Então, ó, a ideia é essa, basicamente a aplicação de fórmulas. Lógico que pode ter alguma outra variação de questão, mas a gente vai mandar uma listazinha para vocês, dá para vocês resolverem bacana. E essa parte aqui, pessoal, para a gente finalizar, que a gente também já tratou lá no regime de capitalização simples, a chamada equivalência de capitais. A gente até cobrou de vocês já uma atividade no fórum, falando a aplicação de equivalência de capitais. Né? É quando a gente quer substituir um título financeiro, né, por um ou outro. É como se a gente fosse negociar uma dívida. Eita, eu tenho uma dívida para pagar daqui a 2 meses, eu não tenho condição de pagar, eu quero dividir essa dívida em duas parcelas para pagar daqui a 3 ou 4 meses. Então é aquela mesma ideia, é fazer o cálculo do valor atual. E não sei se vocês lembram que lá no desconto simples, né, a gente pegava sempre, pegando como a data aqui inicial 0 e trazendo todos os títulos para a data 0 e a soma dos títulos de hoje seria igual à soma dos títulos que você vai substituir. Então, dois ou mais capitais diferidos são equivalentes, né, em certa época, quando seus valores atuais são iguais. A solução é estabelecer uma data e comparar valores, né? Geralmente a gente adota a data de hoje, a gente atualiza o valor, porque, por exemplo, eu vou pagar R$ 100 daqui a 2 meses. Aí eu pego, trago para hoje, esses R$ 100 vale quanto? 90, por exemplo. E aí eu quero pegar e dividir duas parcelas no futuro. Então a soma dessas duas parcelas lá do futuro, quando eu trazer para hoje, também teria que ser igual a 90. Em se tratando de regime de capitalização composta, né, pode-se adotar qualquer data como referência, porque lá no simples a gente adotava a data 0. Aí eu vou mostrar para vocês como é essa questão da data referência. Ó, para determinar a equação de equivalência, pessoal, é necessário saber se o desconto será utilizado é o racional ou o comercial, né? Porque muda a fórmula. Porque a fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula do valor atual. E a gente já viu que o atual no comercial é de uma maneira e no racional é de outra maneira. Isso aqui vem falado no contrato. E caso o problema não especifique, pessoal, a gente vai utilizar juros compostos e desconto racional. Então, se vocês pegarem uma prova de concurso aí e não estiver dizendo qual é o tipo de juro que está sendo utilizado, capitalização composta, desconto racional, né, ou juros compostos. Então, ó, um exemplozinho básico para vocês. Ó, uma dívida no valor de R$ 48.000, ó, vence daqui a 6 meses. Eita, vai vencer daqui a 6 meses. Aí ele vai falar o seguinte, não, eu não quero pagar daqui a 6 meses. Eu quero pagar hoje, eu quero pagar 4.800. Daqui a 2 meses eu quero pagar 14.400. E o restante, um mês após a data de vencimento. Não vencer daqui a 6 meses. Então o restante eu pago lá no 7º mês. Então, ou seja, eu não quero pagar 48 mil daqui a 6 meses. Quero pagar 4.800 hoje. Daqui a 2 meses eu abato mais um pouquinho a dívida, pago 14.400. E o restante, ao invés de pagar daqui a 6 meses, eu quero pagar daqui a 7 só. É isso que a questão está falando. E a taxa de desconto aqui no caso é 2,9%. E o desconto utilizado é o racional composto. No racional composto a gente tem que o atual é igual ao nominal, que multiplica 1, mais i elevado a menos o tempo. Se fosse comercial, só mudava a forma aqui, ao invés de ser mais, seria menos. Então, ó, é aquilo, ó. O cara tem uma dívida aqui no valor de R$ 48.000, certo? Ele vai substituir essa dívida por essa maneira de pagar. Vai pagar 4.800 hoje, 14.400 aqui, e ao invés de pagar na data 6, ele vai pagar lá na data 7 o restante da dívida. A questão é, quanto que ele vai pagar aqui nessa data 7? Porque aqui ele já está meio que abatendo a dívida. Então aqui é o típico caso de equivalência de capitais. A gente vai trazer todos esses valores aqui para a data 0. Então esse 48 mil na data 0 tem que ser igual à soma desses três valores aqui, atualizados também na data 0. E como é que a gente faz para trazer para a data 0? Basta a gente pegar, ó, usar a fórmula que o atual é igual ao nominal, que multiplica 1 mais i elevado a menos o tempo. Então, essa primeira operação aqui, ó, o tempo você já está vendo aqui, ó, que são quantos meses? 6 meses. Esse daqui, ó, já está aqui na data mesmo, o tempo é 0. Esse segundo aqui, ó, de 14.400, volta quanto tempo? Ó? 2 meses. E esse último aqui, ó, como são 7 meses voltando, ele vai voltar 7 meses. Então, ó, o tempo da primeira operação, 6 meses, da segunda, 0, da terceira, 2 e da quarta, 7.
A gente sabe que a taxa é 2,9% ao mês, ou 0,029. E o atual ó, é N, que multiplica 1 mais I elevado a menos o tempo. Então, ó, substituindo aqui na fórmula, como eu falei, esse primeiro cara atualizado, 48.000, que multiplica 1 mais I elevado a menos T, né? Porque o valor nominal são esses valores aqui, ó, 48.000, 4.800, 14.400 e esse valor de X. Ó. Então, esse valor atualizado da data zero, e o que a gente está fazendo isso aqui atualizando, é igual à soma dos outros três valores atualizados na data zero. Ó. 4.800, 1 mais I elevado a menos T2, 14.400, que é o segundo capital, aqui no valor nominal aqui, 1 mais I elevado a menos T3, aqui o T3 é 2, e o último valor aqui elevado a menos T4, que no caso vai ser igual a 7. Então, você observa que aqui vai aparecer o x que eu quero descobrir. O I você já tem, e os tempos também você tem. Substituindo ó, vai ficar como? Vai ficar uma expressão em função de x. Observa, esse cara aqui ó, fica o tempo 0. Esse outro aqui ó, fica o tempo 2. Então, e esse outro aqui fica o tempo menos 7. Então, você vai fazer tudo isso aqui na calculadora. Esse aqui, faz esse na calculadora. Faz esse na calculadora. Então, aqui vai dar um valor, né? Ó. Isso aqui vai dar 1, né? Então, isso aqui vai ser 4.800. Então, esses valores aqui que você encontrar, quando forem para o outro lado, eles vão como? Subtraindo. E aí você vai isolar aqui o valor de x e vai encontrar aqui, daqui a 7 meses, você pagaria o valor de R$ 26.915,94. Tá bom, pessoal? Então é basicamente isso. Eu quero substituir um título por outros dois. Eu quero pagar X, depois quero pagar 2x. Então é sempre trazendo para a data atual. Certo? Pois aí, pessoal, qualquer coisa, estou à disposição. Podem entrar em contato. Se tiver alguma dúvida, os tutores estão à disposição, eu também, viu? Fiquem à vontade e espero que tenham compreendido. E muito obrigado, bons estudos e até a próxima, pessoal. Valeu!